pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no canal. Estamos de volta aqui para comentar um pouquinho mais a respeito da Bíblia Sagrada, né? Meu nome é Oswaldo Rocha e você está no meu canal. Nós estamos aqui para falar e aprendermos junto a respeito da Bíblia Sagrada. Desde já eu quero abençoar a sua vida, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual excede todo o entendimento, possa alcançar você aí que me assiste e a luz do Espírito possa te iluminar aí. Pois bem, hoje eu quero falar aqui a respeito de cumprimento de promessa, né? Deus cumpre as suas promessas. E é sobre isso que eu quero falar aqui neste vídeo. E se você gosta, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha e o seu comentário. Pois bem, vamos lá, né? Eu quero tomar por base um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 3 e o verso 1. Ah, você já sabe, né? O que está escrito lá? É bastante conhecido. Pois bem, vamos lá. Diz assim, ó, Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Olha aí, pega bem. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Talvez a promessa ainda não se cumpriu. E às vezes você diz que nem vai se cumprir mais, né? Porque já se passaram tantos anos. Mas há um tempo determinado. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas antes ele vela para que a sua palavra cumpra. Mas aqui há um fator enorme com respeito a promessas, é o que eu quero falar, é o fator tempo. E para nós que estamos debaixo dos céus, o fator tempo nos deixa muito limitado e nos leva a desacreditar no cumprimento da promessa. Pois bem, isso não só com nós, mas aconteceu com o nosso pai da fé, o patriarca Abraão. Pois bem, eu quero pegar aqui Abraão como exemplo, para que nós possamos ver que existem alguns fatores na terra, alguns fatores debaixo do céu, que nos leva a desacreditar na promessa. Mas é preciso ter fé e esperar para que a promessa se cumpra. Porque o que eu li aqui em Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para que todas as coisas se cumpram. E existe um fator em Deus que, se Deus falou, ele vai fazer cumprir. Mas olha o que aconteceu aqui com o patriarca Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4, quando Deus chama Abraão e faz-lhe a promessa, Gênesis 12:4 diz que Abraão tinha 75 anos de idade. Preste bem atenção, né? O Senhor faz aquela promessa, fala que faria grande, né, a descendência de Abraão, né, que da semente de Abraão, né, um filho que nasceria de Abraão, ele faria, né, Abraão pai de muitas nações, e assim sucessivamente. E essa promessa, ela se complica porque Sarai era estéril. Mas eu quero que você preste atenção aqui no fator tempo. Porque Abraão tinha 75 anos de idade. Gênesis 12 e o versículo 4. Né? 12 e o versículo 4. E em Gênesis 16, quando Ismael nasce, Gênesis 16, Ismael nasce, Abraão tinha 86 anos de idade.
Porém, o que eu quero que vocês peguem? Que Ismael não era o filho da promessa. Ismael era um filho de uma serva que Sarai pega, a serva que se chamava Agar, e dá essa serva para Abraão deitar-se com ela para gerar um filho. Por quê? Presta atenção. Quando Abraão está com a idade mais ou menos de 85 anos de idade, porque em Gênesis 16:3 fala que Abraão já tinha 10 anos, né, que Abraão estava na terra de Canaã. Já havia se passado 10 anos. Havia se passado 10 anos e a promessa ainda não havia se cumprido. Ou seja, quando Deus chama Abraão, em Gênesis 15:4, Gênesis 12:4, Abraão está com 75. E agora, em Gênesis 16:3, já havia 10 anos que Abraão estava na terra de Canaã e a promessa não havia se cumprido. Então, eles não viam outra solução porque Sarai era estéril. Então, Sarai pega Agar, a egípcia, e dá para Abraão se deitar com ela. Porque o fator tempo, olha aqui, eu quero que você preste atenção, o fator tempo, já havia se passado 10 anos, Sarai era estéril, e dentro da cultura, preste atenção, dentro da cultura aqui dos judeus, né, o filho de Agar, que era a serva, dentro da cultura, seria o filho de Abraão. Mas Deus, quando ele faz a promessa a Abraão, ele não está falando de cultura, ele está falando das entranhas. Ele está falando da semente de Abraão gerado com Sarai. Mas o tempo, 10 anos, ele não havia, não havia mais ali, não havia um motivo para a promessa se cumprir. Então vem esse filho, que é Ismael, que não é o filho da promessa. Então, com 85 anos, né, Abraão se deita com Agar, a egípcia, e quando Abraão completa os 86 anos de idade, Ismael nasce, né? Ismael nasce. Isso está em Gênesis 16:16. Pois bem, e Deus fala com Abraão que não era o filho da promessa. Agora lá em Gênesis 17:25, Gênesis 17:25, fala que Ismael tinha 13 anos de idade, quando Deus desce, torna a renovar a promessa com Abraão, e Abraão faz ali o pacto, né? Deus e Abraão faz um pacto, Deus faz um pacto com Abraão, e Abraão faz ali a circuncisão, né? Presta atenção, que aqui agora se passou mais 13 anos, né? 13 anos. E agora Abraão está com 89 anos de idade. E a promessa não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. Mas aqui, quando Deus faz o pacto, renova o pacto com Abraão, Abraão acredita em Deus. Porque Deus fala com Abraão assim, anda na minha presença e ser perfeito, né? Está lá em Gênesis no capítulo 17. E Abraão se joga aos pés do Senhor, né? E aceita ali o convite de Deus. E Abraão volta a acreditar que a promessa vai se cumprir. E em Gênesis 21:5, diz que Abraão era da idade de 100 anos quando Isaac nasceu. Então, o que eu quero te dizer? O fator tempo, sim, se nós olharmos pela ótica humana, ele nos faz desanimar da promessa, desacreditar na promessa. Se nós olharmos para as nossas dificuldades,
nós venhamos desacreditar na promessa. Porque Sarai olha para a sua dificuldade, que ela era estéril. Sarai olha para o tempo que já havia se passado 10 anos, e ela já não via mais esperança para a promessa se cumprir. E a solução de Sarai é pegar a sua serva egípcia e dar para Abraão. Mas essa não era a vontade de Deus. Então Deus torna descer e fazer um pacto com Abraão. Mas Deus faz um convite, presta atenção no capítulo 17. Deus começa falando com Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Porque aqui é um ato de fé. Aqui é uma história de fé. Abraão se torna o pai da fé, porque ele crê em Deus. E essa grande promessa, ela vem se cumprir na vida de Abraão. No Gênesis capítulo 21 e o versículo 5. O grande filho, o filho da promessa, o Isaac, ele nasce. E a promessa se cumpre, tendo Abraão 100 anos de idade. Do tempo inicial até Deus cumprir a promessa, na vida do patriarca Abraão, se passaram 25 anos. Mas Deus velou e a sua palavra cumpriu. O que eu quero dizer para você que me assiste? Não desanime da promessa de Deus. Não desanime. Entra na presença de Deus. Fique firme na presença de Deus. Porque o caminho que Deus precisa para cumprir a promessa dele na sua vida, basta que você esteja na presença dele. É difícil não olhar para os fatores externos, como o tempo, como as doenças, como as nossas limitações. Mas o que Deus mostrou para Abraão e para Sarai, que quando estamos na presença dele, esses fatores externos não é nada. Os fatores externos, os fatores terrenos, os fatores materiais, estando eu e você na presença de Deus, no caminho dele, não impede que Deus cumpra a promessa dele na nossa vida. O texto sagrado diz que Sarai já havia passado os costumes das mulheres. Sarai era estéril, já havia passado os costumes. O texto estava dizendo que humanamente era impossível Sara gerar. Abraão já estava com a idade avançada, 99 anos de idade. Mas eles aceitaram o convite de Deus, que era andar na presença dele. E isso, os fatores externos, tornaram nada perante Deus. E depois de 25 anos, Deus cumpre a promessa na vida de Abraão e de Sara. O que eu quero dizer para você, esteja na presença de Deus. Não importa o tempo, não importa a sua limitação, não importa a sua dificuldade. Mas na presença de Deus, isso é nada. E Ele cumpre a promessa dele nas nossas vidas. Esta é a palavra que eu tenho para você, né? Deus abençoe sua vida. Fica conosco aí. Se você gostou, dá aí o seu like, dá aí o seu joinha, se inscreve aí, fica conosco para aprendermos junto a palavra de Deus, né? Deus abençoe sua vida, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance e até semana que vem.